formoso és. Só os homens cantando. Quão formoso é. E as mulheres louvando ao Senhor, glorificando. O universo. Tenha fé que Ele está neste lugar. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Senhor, te exaltamos, ó Pai, glorificamos a Ti, ó Pai, pois cremos, ó Pai, que Tu estás aqui, Senhor, e pela fé podemos tocar nas Tuas vestes, ó Pai, pela fé, Senhor, podemos ser, Senhor, revigorados, Senhor, e vivificados pelo Teu amor, ó Pai, por Tua presença, Senhor, que é real, ó Pai, por Tua presença transformadora, Senhor, muito obrigado, Senhor, que Tu estás aqui, queremos continuar a Te exaltar, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém. A igreja pode se assentar. Pastor Edson. Primeiramente, irmãos, nós vamos ter uma Assembleia Geral, uma Assembleia Ordinária, que será bem rápida. Nosso irmão Marinho é o nosso secretário da igreja. E esta Assembleia Ordinária, já tivemos no primeiro culto, vamos ter agora, tem a finalidade de formatar a nova diretoria da igreja.
Temos conversado com a liderança durante todo o ano, com o colegiado, com os líderes de ministérios, e nós temos uma proposta para a igreja, para a nova diretoria. Antes nós queríamos explicar que a igreja não tem um pastor só, a igreja tem uma equipe de pastores, não é? Nós somos mais ou menos em 10 pastores a igreja. E todos nós trabalhamos juntos, em harmonia, e nós precisamos preparar os elementos da nossa equipe para o futuro, para se inteirarem de problemas das igrejas, problemas gerais, como se conduz a igreja, como que a igreja é gerenciada, como que são gerenciados os recursos da igreja e como que a própria equipe de pastores é gerenciada. Então nós estamos propondo como uma transição futura, que será ao longo dos anos, nós estamos propondo que o presidente seja o pastor Pedro, qual o sobrenome dele? Pedro Luiz Martins. O vice-presidente, nosso irmão pastor João Lunardelli, e o nosso irmão, terceiro presidente, nosso irmão pastor Davi Munhoz. Não é? Então são esses os elementos que comporão a equipe de presidência da igreja. Os demais elementos da diretoria, nós estamos pedindo que eles sejam conservados, mantidos por mais este ano. O primeiro secretário, irmão Marinho, segundo secretário, Wesley, e primeiro tesoureiro, nosso Edilson, e o segundo tesoureiro, nosso irmão Ricardo Bastos. Já para o outro ano que vem, a escolha será diferente, porque a formatação da igreja será diferente. É o colegiado de líderes da igreja que vão estar escolhendo essa nova diretoria, esses novos componentes. Então nós estamos caminhando devagar, mas com passos seguros, porque é bom que a igreja saiba que nós não temos aqui o pastor show, ou o pastor estrela, ou o pastor caudilho, mas nós somos uma equipe que trabalha em harmonia. Assim sendo, eu espero uma proposta para aceitação em bloco desses elementos para a diretoria futura. Alguém propõe? Alguém propõe? O senhor propôs. Alguém apoia? A irmã Rosângela apoia. Por favor, os favoráveis se manifestem pelo sinal de costume. Se porventura houver contrários, também se manifeste pelo sinal de costume. Amém? Bem, eu posso iniciar, mas segundo as regras parlamentares, quem termina é a igreja. Espero uma proposta para o encerramento dessa sessão ordinária. Vera propôs. Quem apoia? Davi, pastor Davi apoia. Os favoráveis pelo encerramento da Assembleia Geral Ordinária? Porventura contrários? Amém. Então, está encerrado. Depois os irmãos nos ajudem com assinando a lista de presença, não é? Tá bom. Isso é muito importante para que nós possamos estar normalizando a situação jurídica da igreja junto aos bancos onde nós mantemos contas. Agora nós vamos ter um momento de apresentação de uma criança, do filho do nosso irmão Israel e nossa irmã Vanessa. Primeiramente, eu gostaria que viesse à frente o Israel e a Vanessa, e a Israel, né? E também o filhinho deles, João Felipe. Por favor, aqui em cima, nós vamos, por favor, podem subir aqui em cima.
devagar, não caírem. Fiquem aqui, isto aqui. Agora nós vamos estar chamando para este momento os avós paternos e os avós maternos que estiverem aqui. Os paternos aqui. Muito bem. Queridos irmãos, nós precisamos explicar um detalhe importante. Nós chamamos este momento de uma apresentação de uma criança, de um filho, de pessoas que participam aqui desta família. Mas a apresentação nós chamamos porque assim que ficou conhecido este ato e este momento dentro da igreja, em alusão àquele momento em que Cristo é apresentado no templo. Então, em alusão àquele momento, este ato ficou conhecido como apresentação de uma criança. Mas para sermos honestos com a palavra de Deus e para não ensinarmos as coisas de uma forma errada, este ato não é contemplado no Novo Testamento, dentro das cartas apostólicas. E tudo que não é contemplado dentro do Novo Testamento, nas cartas que dão ordenamento à igreja, não é considerado uma doutrina da igreja. Então nós não temos isso como uma doutrina da igreja. Então como que nós interpretamos este ato? Porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo, mas os pais sabem, a família sabe. Então como interpretamos este ato? Este ato é um voto. É um voto que pai e mãe fazem diante de Deus, o voto de que vão formar esta criança no caminho do Senhor, vão educá-la, vão trazê-la à igreja. É um voto que os avós estão fazendo de que vão colaborar com isto. É o voto de que a própria igreja está fazendo, de que vai participar desta tarefa de formação desta criança. Nós sabemos que cada dia a educação de crianças, a formação de crianças está cada vez mais difícil. Mas está difícil por causa da própria família e por causa dos próprios pais. Então é um voto que os pais assumem de permanecerem unidos, permanecerem fiéis, unidos aos princípios da Bíblia, procurarem conhecer os princípios da Bíblia, procurar observá-los. Aquele livro sobre a fé do Thomas Watson, Davi, logo no preâmbulo, ele fala da necessidade do cristão firmar-se na palavra e fundamentar-se na palavra. Então a família tem que se firmar na palavra e fundamentar na palavra, para que a família possa ser um exemplo, o primeiro exemplo que a criança vai ver, de obediência, de firmeza, de fé e de amor. Se a criança for ver uma família dividida, seu coraçãozinho vai ficar dividido. Eu ainda estava me lembrando há poucos dias de um fato, que a criança, os pais acabaram se separando e a criança ficou traumatizada com aquilo. E nós vemos crianças traumatizadas com separações, com falta de exemplo dos pais e da família. Então este é um voto solene, e não se esqueçam que Deus diz que não se agrada de votos de todos. Não se esqueçam que Deus disse que qualquer que escandalizar uma criança, melhor seria que ele pegasse uma pedra, amarrasse ao pescoço e se atirasse ao mar.
Não se esqueça então, querida avó, da sua responsabilidade, né? De também vir à igreja. Amém. De ser um exemplo para Israel. Não se esqueça, Felipe, da sua responsabilidade para com o João, né, João? Sua responsabilidade para com Israel. E isso é sério, muito sério, né, Israel? Não se esqueça, né, Rosângela? Não se esqueça, né, José? Porque Deus vai cobrar de cada um de vocês este voto. Não é verdade? Porque a Israel não tem culpa de nada. Do que nós somos, do que pensamos e do que queremos. Então sufoquemos o que queremos, o que desejamos, em prol da união familiar, da bênção das crianças, para que elas floresçam na igreja, floresçam como diz a palavra de Deus, floresçam como o cedro do Líbano, porque a igreja é a última guardiã da ética, da moral, da família, dos valores familiares. E se nós deixarmos sucumbir esses valores, Deus cobrará de nós, porque Ele nos deu esses valores como fiéis depositários. Ele depositou, nos fez bancos, nos fez cofres e investiu de nós valores para que nós preservemos. Que Deus nos ajude. Irmã Vilma, por favor. Pegue a Israel. Amado Pai, eis uma vida, eis uma esperança, eis uma pequena luz que pode se tornar um farol. E Senhor, teus filhos são chamados, todos nós, a participarmos da vida de Israel, para que ela venha a ser uma Débora, ela venha a ser uma Esther, ela venha a ser uma Lídia, ela venha a ser uma Dorcas, ela venha a ser uma Priscila. Que o seu nome, que contém, Senhor, o nome do teu povo, o nome do povo de Israel, faça dela realmente uma israelita em cujo coração não haja dolo, ó Pai. Que a tua graça, teu amor perseverante a abrace. Que ela que está nos braços da tua filha e da tua serva esteja nos teus braços poderosos, para que possa sustentar o seu destino e conduzi-la em cada momento da sua vida. Dá-nos a graça de sermos fiéis a este voto, como avós, como pais, como parentes que estão aqui presentes, como tua igreja, no nome de Cristo, amém. Antes de terminar, gostaria que os demais familiares ficassem de pé, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso aqui não é uma família, isso aqui é uma tribo, não é? É uma tribo. Então a Israel tem todas as condições de ser uma menina saudável, feliz, que vai alegrar a todos nós, se todos nós participarmos da vida dela com eficiência, cada um fazendo o seu papel. Muito obrigado, pode sentar-se. Muito obrigado, avô, Deus abençoe. Muito obrigado, avó, Deus abençoe. Muito obrigado, parabéns pela irmãzinha, Deus te abençoe, viu? Olha lá, Deus te abençoe. Vanessa, Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter vindo, minha, Deus abençoe.
Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Continuemos nossos atos de adoração. Enquanto cantamos Deus Supremo és, traga o seu dízimo e a sua oferta, louvando também ao Senhor. Soberano em glória.
Deus fiel, o Deus que não muda, aquele que permanece para sempre. Oh, Senhor, Tu és digno, o Deus que é fiel, o Deus onipotente que pode todas as coisas, o Deus fiel, o Deus tão grande, imutável. Tu permanece o mesmo, Tu és digno, Tu és o justo juiz. Por isso nós nos prostramos diante de Ti e bendizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos a esse Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso. Não seja louvado, Senhor, e seja adorado. Aleluia. Glória a Deus. Vem em nós agir, Senhor. Vem o Teu querer cumprir para a Tua glória. É isso que vamos cantar. Fala, ó Deus, é Teu povo aqui, pronto para ouvir a palavra, ó Pai. Plante em nós a revelação, faz-nos expressão de Tua imagem. Que o Senhor Jesus brilhe em nosso ser, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Fala, ó Deus, vem em nós agir, Teu querer cumprir pra Tua glória. Aleluia, Senhor. Faz-nos, Pai, Te obedecer, reverente ser, faz-nos contrição, renovar cada coração pela exposição da verdade. Dá-nos fé pra crer, olhos para ver Teu eterno amor, Teu glorioso ser. Vem falar em poder real, superando o mal das descrenças. Fala, ó Pai, trazer inovação, plena compreensão dos Teus planos. Tua lei nunca mudará, firme correrá para sempre. Tua graça, ó Deus,
nós exaltamos a Ti, ó Pai. Seja, Senhor, plantando em nosso coração, Pai, essa verdade, Pai. Pois este é o tesouro, ó Pai, em nossos corações, que ninguém pode roubar, ó Pai, que ninguém pode, Senhor, tirar de nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, por mais que padecemos por lutas, ó Pai, a nossa fé é muito preciosa, ó Pai. E não queremos, Senhor, desprezar, Pai, o que o Senhor fala. Não queremos, Senhor, desprezar, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor. Venha nos fazer crescer, ó Pai. Venha nos encher, Senhor, com a Tua presença, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Deus. É isso que clamamos, ó Pai. É isso que pedimos, ó Deus. Suplicamos, ó Pai, por Tua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Pastor João. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23. Diz assim a palavra: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E notando ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Bondoso Pai, é a Tua palavra. Nós louvamos e cantamos esse hino que queremos reverenciá-la, Senhor, e queremos colocá-la em prática em nossas vidas. Necessitamos da Tua graça, da Sua misericórdia, da Tua infinita compaixão, para que possamos nos render a ela, Senhor. Pois este é o verdadeiro alimento, esta é a verdadeira bebida. Ajuda-nos, Pai. Eu peço a Tua bênção por todos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre perdão esta noite. Esta passagem, ela nos adverte como a facilidade e a habilidade humana de esquecer o privilégio do dom divino do perdão. Nós temos uma facilidade imensa de esquecer que nós somos perdoados.
É interessante que 2 versos acima, Pedro nos faz aquela pergunta a Jesus: quantas vezes nós deveríamos perdoar? E ele já deu uma resposta que para ele era um exagero, até 7. E Jesus responde: não, até 70 vezes 7. E isso nos deixa muito a pensar, porque nós sempre gostamos de receber o perdão, mas sempre temos grandes dificuldades em dar o perdão verdadeiramente. Muitas vezes nos comportamos como bons crentes e dizemos que perdoamos, mas em nosso coração ainda há muito rancor. Esse perdão não foi verdadeiro e ele acaba se alojando dentro do nosso coração. É interessante que hoje em dia nós vemos as crianças, nossos filhos, netos, esta criança sendo apresentada, e nós vivemos numa sociedade onde o tema central de todos os seriados, filmes, novelas e até mesmo nos desenhos animados, o tema central, a mensagem central é a vingança. Então nós vivemos num dias onde a vingança se torna o nosso prato predileto. E até mesmo em nós, os perdoados em Cristo Jesus. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse tema nesta noite. Com muita simplicidade, com muita objetividade, de que é necessário nós também aprendermos a perdoar. É necessário todo aquele que é nascido de novo ter o perdão como um dos pilares da nossa nova vida. De ter o perdão como primazia na nossa vida. E é interessante que não há um dia sequer na minha vida, eu creio que na vida de todos, que nós não necessitamos do perdão de Deus. Ao findar do dia eu vejo o quanto eu careço do perdão e da misericórdia do Senhor. Não há um dia sequer que eu não peque. Não há um dia sequer que eu não ofenda uma pessoa. Não há um dia sequer que nós não levantamos palavras contra alguém. E isso é necessário uma reflexão da nossa conduta como cristão, como servos do Senhor Jesus. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O perdão procede da compaixão. Nós temos vivido a compaixão? Você tem procurado viver cheio de compaixão para com as pessoas? Como tem sido o nosso comportamento em nossos dias? Semana passada eu falei um pouquinho sobre quebrantamento. E isso só vem do alto. Não existe no nosso meio, não existe na humanidade nada que nós possamos adquirir, comprar, para aprender o perdão, se não for através da misericórdia do Senhor, da compaixão dele. E eu espero que o Senhor, nesta noite, movido de íntima compaixão por nós, venha tratar em cada coração nesta noite, para a glória dele. Nós vemos aqui no texto que esse rei, ele compreende tudo. Ele compreende a ignorância, ele compreende a desonestidade, ele compreende os erros e as faltas humanas desse servo. Uma pergunta: se você fosse perdoado de uma dívida de 126 mil quilos de prata, você perdoaria alguém que lhe deveria apenas 40 quilos de prata? Parece lógica a resposta. Mas esse servo não perdoou. Ele devia 10 mil talentos, que equivale a 126 mil quilos de prata. Era uma dívida impagável.
E uma pessoa devia a ele apenas 40 quilos de prata. 100 dinheiros, que equivaleria a 4 gramas de prata. Você e eu podemos pensar, é lógico que eu perdoaria. Mas será que na prática, no dia a dia, nós colocamos isso verdadeiramente como conduta de nova vida em Cristo Jesus? Será que como cristão estamos perdoando? Ou será que estamos agindo conforme esse cidadão, esse conservo? O rei lhe perdoou uma dívida impagável. O apóstolo Paulo diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar os pecados, do qual eu sou o principal pecador. Paulo tinha consciência de que o pecado dele era impagável, era imperdoável, mas ele teve um encontro com Cristo. A nossa, a minha, a sua situação não é diferente. A nossa dívida era impagável. E nós recebemos do Senhor o perdão divino, gratuitamente, bondosamente. Movido de íntima compaixão, o Senhor nos perdoou. E muitas vezes, nessa nova vida, nessa caminhada de cristão, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes o perdão não está muito dentro da nossa maneira de pensar. O perdão não faz parte do nosso dia a dia. O perdão parece que serve apenas para mim recebê-lo, mas não para mim doá-lo, ministrá-lo, oferecê-lo. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, dos nossos erros e falhas. Mas é interessante que esse texto nos dá um ensinamento, que o Senhor não aceita a nossa injustiça, o Senhor não aceita a nossa crueldade e nem a nossa ingratidão. Esse rei, ele coloca este homem que foi perdoado na cadeia. É interessante. Ele não conseguiu perdoar e ele foi preso. Mas olha só, eu acho interessante esse texto, irmãos, em razão de que muitas vezes, quando nós não liberamos o perdão, nós deixamos a pessoa do nosso relacionamento preso também. Ao acompanhar o texto, nós vemos que o rei, quando vem cobrar dele uma atitude, o rei diz assim: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E colocou ele na prisão. O que mais me chama a atenção disso também nesse texto, amados, é que aquele que devia 40 dinheiros, 40 quilos de prata, ele ficou preso. Ele não foi liberto. O texto não apresenta que ele foi liberto. Os dois ficaram presos. Olha que interessante. Muitas vezes, nós, a não ministrarmos o perdão, estamos deixando muitas vidas aos cuidados dos verdugos, dos demônios, que estão aí para nos subjugar. E o Senhor apresenta essa passagem para que nós também possamos, da mesma forma como fomos perdoados, também sabermos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Amados, eu creio que o perdão não é só para ministrar o perdão, mas também para receber o perdão. Nós estamos passando por um momento lá na entidade que o Senhor tem me ensinado um pouquinho sobre o perdão.
Nós estamos com algumas crianças que já estão há tempo no abrigo, elas não têm nenhuma família, não tem ninguém. E elas ficam sempre na expectativa de alguém vir adotá-los. E semanalmente as crianças falam: arruma uma mãe para mim, arruma uma família para mim. E até então eu sempre tinha um procedimento. Eu chamava eles do meu lado e falava assim: olha, nós não temos culpa dessa situação. Nós estamos tentando fazer o melhor. Eu queria não assumir a culpa daquela acusação. Eu achava injusto aquelas crianças, por mais legítimos. Não é legítimo uma criança querer uma família? Por mais legítimas que fossem aquelas solicitações, eu achava: não, mas ele tem que entender que nós não somos o culpado. E de um tempo para cá, eu comecei a receber do Senhor ministrações sobre perdão. O Senhor sempre assume a nossa culpa. O Senhor não reparte a culpa, Ele assume a culpa. E a partir de agora, de uns tempos para cá, quando eles vêm falar comigo, eles vêm bravos, eles acham que nós somos o culpado. Eu digo a eles que Deus há de prover uma família, e abraço ele. Eu não apresento mais justificativas de inocência. Eu não quero mais me justificar, porque é uma vida que está ali. É uma vida no qual a sua família não deu certo, o Estado não deu certo, a escola não dá certo, nada dá certo. Porque eu vou imputar a ele ainda mais um peso. Eu aprendi a ministrar o perdão. O perdão de uma acusação que até mesmo no nosso entendimento nós não a aceitamos como justa. Mas quem somos nós? Quem sou eu? Para achar o que é justo e o que é injusto diante da bondade e compaixão dos céus. Então eu gostaria de partilhar esse exemplo de ministrar o perdão. Mesmo quando você se acha tão cheio de razão. Mesmo quando você se acha tão cheio de justiça. O nascido de novo é movido por compaixões. E a compaixão suprema é o perdão de Deus. Também nós temos o perdão para receber. Como é bom receber o perdão. Mas eu quero falar do perdão quando é bom receber o perdão do próprio Deus, do Senhor Jesus. Como é bom saber, quando estou orando, quando estamos orando, vem algumas lembranças de coisas erradas que nós fazemos ou fizemos no passado. E o Senhor ministra ao meu coração que está ali me perdoando daquela falha. E aquilo me leva a uma paz, um sentimento de paz, de alegria, que não posso contê-la. Como é bom nós podemos receber o perdão de Deus. Você tem orado ao Senhor para o Senhor lhe perdoar? Perdoar você como pessoa, como ser humano, cheio de falhas, de sentimentos errados, de sentimentos que não são saudáveis, mas mesmo assim o amor do Senhor continua vindo em nossa direção, sendo em nós derramado de uma maneira que é impossível não senti-lo. Você tem feito isso?
Talvez o Senhor esteja querendo dizer assim: olhe, eu quero ministrar o perdão na sua vida. Quantas situações de desapontamentos que nós não conseguimos sequer perdoar a nós mesmos. Quantas situações que nós não ministramos sequer o perdão para nós. E eu creio que o Senhor, Ele quer fazer muito mais por nós. E o Senhor começa a fazer por nós quando nós aceitamos o perdão que vem dEle. Como o Senhor pode nos usar se nós sequer recebemos o perdão dEle? Mas nós não podemos receber o perdão dEle como esse exemplo aqui na palavra de Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos nos sentir que Deus é uma pessoa fácil de se enganar. Essa pessoa recebeu um perdão de uma dívida impagável. Ele poderia trabalhar 3 gerações para pagar essa dívida, que não pagaria. Ele recebeu o perdão completo dela. Mas ele não soube entender o que significava aquele perdão. E eu creio que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, que talvez muitos não estejam compreendendo o valor devido do perdão do Senhor. O perdão cabal, completo, pleno, que nos restaura, que nos transforma, que nos regenera, que nos faz sentir nova criatura. Porque eu creio que se esse servo recebesse o perdão e entendesse, ele jamais deixaria de ministrar o perdão àquele seu irmão. Quantas vezes nós estamos retendo o perdão a irmãos, a esposa, a esposos, a filhos, a relacionamentos de amizade, de companheirismo? Quantas vezes estamos retendo o perdão? E quantas vezes estamos dobrando os joelhos achando que as nossas orações estão sendo ouvidas? Porque esse texto está muito atrelado a nós lemos no verso anterior a ele, que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você deve consertar com ele, perdoá-lo, receber o perdão. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós nos vemos impedidos de crescer espiritualmente porque nós não queremos obedecer a palavra como realmente a palavra nos ensina a obedecê-la. Nós só podemos ministrar o perdão com consciência se realmente recebemos com consciência o perdão do Senhor. A palavra de Deus fala aqui das nossas iniquidades, Ele não se lembra mais. Ele fala que Ele as lança ao mar, os nossos pecados. Mas também tem o perdão como cura. Você já sentiu curado quando perdoou? Eu creio que todos aqui, conscientes ou não, já receberam a cura quando liberaram o perdão. O perdão é a porta de cura de muitas enfermidades que nos assolam no nosso físico. Aqueles que retêm o perdão têm grandes possibilidades de alimentar enfermidades que não lhes pertencem. Não nos pertencem. Quando nós ministramos o perdão, nós recebemos a cura. E esta cura não é de remédios de homens, mas é da graça do Senhor, que é derramada sobre nós.
quando nós recebemos o perdão e quando nós ministramos o perdão, nós também somos libertos. Como é bom sentir-se livre. Não há liberdade maior do que em Cristo. Não há liberdade maior do que na presença de Jesus. E a falta de perdão nos mantém presos. Nos mantém muitas vezes acorrentados. Nos mantém muitas vezes como uma corrente, de gomo em gomo. Nós não conseguimos quebrar aquela corrente. Parece que as coisas que aconteciam antes estão acontecendo. E parece que Deus perdeu o poder da nossa vida, mas não é assim. É porque muitas vezes nós não ministramos o perdão como deveríamos ministrar. Nós não temos a facilidade de perdoar. Nós queremos ser perdoados. Nós queremos muitas vezes pertencer ao reino de Deus, não obedecendo ao rei desse reino. Muitas vezes nós nos até afirmamos que pertencemos ao reino de Deus, mas não obedecemos o rei desse reino. E a primeira virtude de quem pertence a esse reino é a humildade. Mas o principal defeito é o orgulho. E muitas vezes nós nos mantemos orgulhosos. Muitas vezes nós não queremos nos render, nos humilhar diante das pessoas, porque queremos apenas ser perdoados, mas não queremos perdoar. E isso nos traz muitas vezes consequências terríveis na vida. Nos traz muitas vezes consequências no qual nós não teremos condições e nem forças de enfrentá-las, de combatê-las, porque o nosso coração permanece endurecido. Amados, olha o que o nosso rei fez por nós. Ele se fez homem igual a um de nós. Eu gosto de falar sempre isso, eu fico admirado como o Criador se sujeitou a ficar 9 meses no ventre de uma de suas criaturas, para se tornar como um de nós. Foi humilhado, foi desprezado, sofreu todas as afrontas, foi espancado, enfiaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, esvaziou-se de todo o seu sangue por amor a nós, para nos perdoar a mim e a você. E muitas vezes nós estamos nos comportando como esse servo injusto, que foi perdoado de uma dívida impagável e não conseguiu perdoar de uma coisa insignificante perto do que lhe havia sido dado. E quantas vezes nós nos comportamos como essa pessoa? Nós não somos diferentes desse homem. Muitas vezes nós nos portamos na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na igreja como esse homem. Muitas vezes nós não ministramos perdão nem na igreja. Nos sentimos acima do bem e do mal, que nós não podemos pedir perdão, eu vou me rebaixar. Isso é na visão do mundo. Isso é na visão desse sistema falido. Eu vou me rebaixar? O que será da nossa sociedade? E muitas vezes nós estamos nos comportando como lá fora, onde nós não temos mais a coragem de ministrar perdão, nós não temos mais a ousadia pela fé de perdoar.
de se humilhar. A Bíblia fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Quando isso é a realidade na nossa vida, seja sincero. Nós sempre queremos ser superior aos outros. Por isso que o processo de libertação muitas vezes se torna lento, impossível de avançar, porque nós retemos a bênção da libertação ao retermos o perdão, a não ministrarmos o perdão, a não querer receber o perdão. E quantas vezes, ao agirmos dessa forma, deixamos irmãos, irmãs, amigos, familiares sob os cuidados dos verdugos? Quantas vezes a nossa atitude impensada, a nossa dureza de coração, o nosso velho homem fala mais alto e nós não aceitamos ministrar o perdão. Muitas vezes as pessoas que nos ofendem vêm até mesmo pedir perdão a nós, e nós ainda nos endurecemos, queremos ser mais do que eles. Quem somos nós para não ministrar perdão, sendo que nós fomos perdoados de uma dívida e de um pecado impossível de se pagar? Mas quando nós conseguimos superar todas essas coisas, nós recebemos o perdão como um refrigério, um sentimento de paz, de amor, onde tudo parece difícil, mas aquele sentimento começa a brotar dentro do nosso coração. Quando o Espírito Santo ministra o perdão no nosso coração, quando nós conseguimos avançar na vida cristã, na obediência da palavra, no amor do Senhor, o perdão começa a ser ministrado de uma maneira divina em nós. E isso não se torna tão difícil, se torna fácil, se torna saudável na nossa vida. Eu percebi na minha vida uma mudança muito grande, uma transformação que eu não imaginava que seria tão saudável, quando nesses últimos meses eu comecei a assumir a culpa de que eu era culpado. Quando aquelas crianças falam que querem uma família, antes eu queria me justificar, mas depois que eu comecei a assimilar aquilo, eu percebi que no coração daquelas crianças, eles recebiam um certo alívio, um certo refrigério, porque eles podiam descontar em alguém a culpa, a raiva. E muitas vezes nós não admitimos nunca, nem sequer para um filho de sangue nós abrimos mão de assumir a culpa. Olha o exemplo do pai do filho pródigo. Ele deu os seus bens para o seu filho. O seu filho partiu. Gastou tudo em prazeres do mundo. Até que um dia o seu filho estava no lamaçal, comendo comida de porcos, e caiu em si. Eu também caí em si, ao perceber que para aquelas crianças, e para qualquer adulto também, quando vierem me acusar, eu assimilar a culpa. Talvez isso traga refrigério para as pessoas. E muitas vezes nos lares, nos relacionamentos familiares, nós não conseguimos fazer isso.
Nós não conseguimos também praticar isso nem na igreja. E o Senhor não se agrada disso por nós. O Senhor quer que nós sejamos novas criaturas verdadeiras, movidas de íntima compaixão. Movidas de íntima compaixão, para que assim possamos receber e também dar o perdão. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria de estar orando. Esta é a mensagem que eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite. Sobre a necessidade urgente de não perdermos mais tempo ao reter o perdão. O texto diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Bondoso Pai, em Ti está o perdão, Senhor. Em Ti está o verdadeiro perdão. E é somente quando recebemos o verdadeiro perdão é que podemos aprender a perdoar. E eu quero Te louvar nesta noite. Por poder aprender um pouquinho sobre essa palavra. Perdão. Quantas vezes eu tenho agido de forma impensada? Quantas vezes, Pai, estamos caminhando pensando agradar o Senhor e na realidade estamos desagradando a Ti? Quantas vezes estamos caminhando ainda, Senhor, como este servo que foi perdoado de uma dívida impagável, e sufocando vidas que ainda nos machucam, não perdoando a elas. Ó Espírito Santo, que nesta noite Tu possas repartir a cada coração aqui a necessidade sempre de perdoar, a necessidade sempre de receber o perdão de Ti. Como é gostoso receber o perdão de Ti. Como é gostoso, Senhor, receber o refrigério do alto através do Teu perdão. Que nós possamos, através desta palavra, sermos curados nessa noite. Que o Senhor possa ministrar cura e libertação em todos os corações aqui presentes. Senhor, eu sei que aqui há coração perdoador, mas que Ele possa perdoar cada vez mais. Mas também sei, Senhor, que há corações duros, implacáveis, Senhor, que ainda estão num processo, Senhor. E talvez hoje seja o dia da libertação, Pai. Eu busco a Ti nesta noite, para que Tu venhas repartir a cada coração a porção da cura e libertação em nossos corações. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor nos dá o maior exemplo de perdão. Que em nós não há nada, absolutamente nada de bom, Senhor.
mas mediante a sua infinita compaixão por nós, tu nos dá a graça de sermos templo do teu Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Que Ele possa nesta noite ministrar aos nossos corações. Que Ele possa nessa noite operar milagres através do perdão. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais confiantes. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais esperançosos de que a Tua graça está operando em nossos corações. Que nós possamos sair daqui confiantes, alegres, pela visita do Teu Espírito Santo a ministrar o perdão, este dom divino maravilhoso, que tem que fazer parte da nossa vida dia após dia, cada instante mais e mais, num crescer, Senhor. E assim, e somente assim, como no Salmo 23, Sua bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias, até, Senhor, estarmos contigo definitivamente. Eu peço, a começar de mim, que Tu me faças uma fonte que saiba receber e dar o perdão, e que jamais, que jamais eu venha me esquecer de tão grande salvação, mediante a Sua infinita compaixão por mim e por meus irmãos. Eu apresento a Ti esta oração, meu Senhor. Eu apresento a Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos essa noite. E Te louvo pela Tua palavra. Eu Te louvo pelo Teu amor. Eu Te louvo pela Tua fidelidade. Eu Te louvo porque em Ti somos renovados. Em Ti somos restaurados. E que este renovo e esta restauração possa transbordar em todos nós nesta noite, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Vamos assim estar. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida desta criança que foi apresentada ao Senhor. Obrigado pelos cânticos, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe.